Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando os assuntos relacionados à nossa disciplina de Química Aplicada, nós vamos continuar falando um pouco sobre as normas de segurança no laboratório de Química. Bom, qualquer laboratório onde se manipule substâncias químicas é potencialmente perigoso, portanto, tem o máximo de cautela e atenção ao realizar um experimento, evitando conversas e brincadeiras que dispersem a atenção. Então, durante a realização de uma prática, deve-se ter o máximo de atenção possível. Com relação ao uso de chama, alguns experimentos nós vamos utilizar o bico de Bunsen, que é esse instrumento onde é gerada uma chama. Então, as substâncias químicas, principalmente os solventes, eles são normalmente voláteis, corrosivos e combustíveis. Então, dessa forma, quando houver o uso de chama, deve-se cercar-se de todas as precauções, ou seja, jamais nós vamos utilizar o bico de Bunsen, né, essa chama, e ter solventes próximos a essa chama, né, que pode ocorrer algum tipo de explosão. Bom, ainda de acordo com as normas gerais de segurança no laboratório, com relação ao bico de Bunsen, né, que onde tem a presença dessa chama, jamais não deixe sobre a bancada o bico de Bunsen aceso sem necessidade, ou seja, você só vai utilizar o bico de Bunsen só quando realmente você for utilizá-lo, senão ele deve permanecer desligado. Com relação à toxicidade, né, a gente sabe que no laboratório existem vários tipos de reagentes, né? Tem os que são tóxicos, outros não, outros são irritantes, são nocivos. Então, nós devemos conhecer os reagentes que nós estamos trabalhando naquele dia, naquela prática. Então, existe uma regra geral que deve ser seguida neste ambiente. Então, toda substância desconhecida é potencialmente perigosa até que se prove o contrário. Então, jamais nós vamos estar utilizando reagentes ou qualquer outra substância sem a gente conhecer as suas especificações. Então, não se deve provar qualquer produto. Jamais deve acontecer isso dentro de um laboratório, porque você não sabe que substância que você está provando. Isso aí pode causar algum risco, algum dano à sua saúde. Então, não trabalhe sozinho no laboratório, por isso que todas as práticas elas são realizadas em grupo. Então, um companheiro ao menos sempre será uma ajuda ou testemunha em caso de acidente. Use o guarda-pó ou avental para proteger a roupa de tecido de algodão, mangas longas na altura do joelho fechado. Então, essas aqui são as especificações de um jaleco. Então, você deve proteger o máximo possível o seu corpo. Use sapato fechado, nunca sandálias ou chinelos, então não fume no laboratório e evite brincar no laboratório. Então, o laboratório, como nós estamos trabalhando com todo tipo de substância, é um ambiente muito sério, então nós temos que ter o máximo de atenção e cuidado possíveis. Leia com atenção o rótulo dos reagentes para ter certeza de que pegou o frasco correto. Então, todo reagente, ele na sua parte da frente, ele tem um rótulo indicando o nome da substância, a fórmula molecular, as especificações, a validade. Então, deve-se ler com atenção essas informações antes de utilizar esses reagentes durante uma prática. Não jogue material sólido na pia. Então, observe a limpeza dos materiais antes de usá-los. Então, às vezes, determinadas práticas, elas dão errada porque aquela vidraria que você utilizou, ela está suja ou tinha algum tipo de material que quando foi lavado, não foi lavado direito. Então, sempre tem que ter esse cuidado. Não gaste reagentes e soluções inutilmente, utilize somente o necessário por experimento, até porque a partir do momento que você retira um solvente, um reagente de um frasco, ele jamais deve retornar para o frasco original, ele deve ser descartado.
Nunca pese material diretamente sobre o prato da balança, então use um becker, um vidro de relógio ou papel toalha. Então aqui nós temos a imagem de uma balança. Então aqui você nunca vai, aqui é o prato da balança. Então você jamais vai pesar qualquer material diretamente nesse prato da balança. Então você pode utilizar um becker, um vidro de relógio, ou um pedaço de papel para poder pesar. Se houver precipitado de duas fases em solução a ser utilizada, agite cuidadosamente de modo a homogeneizá-la, ou seja, você deve agitar de forma que todo aquele precipitado ele seja dissolvido naquela solução. Então, não recoloque nos frascos soluções restantes, podem contaminar o conteúdo do recipiente, ou seja, se você retirou de um frasco, de um reagente, uma determinada quantidade de líquido e não for utilizar ela toda, você jamais deve retornar esse líquido para o frasco original, porque querendo ou não, aquele líquido ele já está contaminado. Então, se você retornar para o frasco original, vai acabar contaminando todo o reagente. Então, deve ser descartado. E quando utilizar soluções e reagentes, certifique-se que o rótulo esteja voltado para cima, evitando que se estrague. Ou seja, a partir do momento que você vai retirando determinada quantidade de líquido daquele reagente e esse líquido escorrer, ele acaba estragando o rótulo. Então, esse rótulo ele deve ser voltado para cima, para justamente evitar que ele se estrague. Não trabalhe com material defeituoso, principalmente o de vidro. Solicite a troca junto à professora, ou seja, você jamais deve trabalhar com materiais danificados. Não deixe vidro quente em um lugar que possam pegá-lo inadvertidamente, ou seja, o vidro quente ou frio, ele não tem como você saber. Então, se aquele vidro está quente, você coloca uma observação na bancada dizendo que aquele vidro está quente até ele esfriar ou atingir a temperatura ambiente, para justamente evitar algum acidente. Não prove ou engula reagentes do laboratório de forma alguma. Então, existem várias substâncias dentro do laboratório, substâncias muito perigosas à saúde. Então, jamais prove ou engula qualquer tipo de reagente. Não trabalhe com inflamáveis próximos a chamas, como eu havia falado anteriormente, né? Com relação ao bico de Bunsen. Você vai trabalhar com bico de Bunsen, com a chama, você vai certificar-se de que não tem nenhum tipo de reagente próximo, né? Principalmente reagente inflamável próximo àquela chama. Não aqueça tubos de ensaio com a boca virada para si ou para outra pessoa. Habitue-se a aquecer tubo de ensaio de forma intermitente, ou seja, você jamais vai aquecer, como nesse caso dessa figura, porque esse líquido ele pode acabar caindo nos seus olhos ou de outra pessoa. Então, o trabalho no laboratório é um trabalho que deve ter o máximo de atenção e cuidado possível. Não aqueça substâncias inflamáveis ou voláteis em chama direta. Então, nós precisamos utilizar o banho-maria, que é esse aparelhozinho aqui, ó, esse equipamento. Então, ele é o mais aconselhável. Feche direito os frascos das soluções e reagentes, principalmente os que foram voláteis e inflamáveis. Então, a partir do momento que você utiliza um reagente, você tem que certificar-se que aquele reagente, aquele frasco, ele foi tampado, fechado direito. Então, evite jogar líquidos inflamáveis na pia. Se o fizer, abra bastante a torneira para escorrer com a água. Então, a questão do descarte, né, dos reagentes, é sempre consultar a professora se pode ou não. Lave bem as mãos ao deixar o laboratório. Então, esse procedimento é sempre quando você entra no laboratório e quando você sai do laboratório. Então, as mãos elas devem ser higienizadas e logo em seguida você coloca as luvas. Então, dependendo da prática que você utilizar, né, que você for realizar,
então algumas precisam a utilização de luvas, mas se não, esse é um procedimento padrão. Entrou no laboratório, ó, lave bem as mãos, a palma das mãos, o dorso das mãos, os espaços entre os dedos, polegar, articulação, unhas e extremidades dos dedos, os punhos, e ao sair do laboratório você também tem que fazer todo esse procedimento. Nunca pipete com a boca soluções ou líquidos puros, use pipeta e pera ou um pipetador automático. Então, não é aconselhável você pipetar com a boca. Então, tem algumas pipetas, no caso essa daqui é a pera. E esse aqui é um pipetador automático que você coloca ele em uma pipeta graduada ou volumétrica e aí ele consegue sugar o líquido. Então, jamais você vai fazer isso utilizando a sua boca. Nunca adicione água a uma solução de ácido ou base concentrada para diluí-los. Então, sempre adicione essas soluções concentradas à água. Então, você coloca um pouquinho de água, acrescenta o ácido e depois, em seguida, completa com água. Substâncias com vapores tóxicos, tais como bromo, cloro, ácido clorídrico e nítrico concentrados, solução concentrada de amônia, entre outros, devem ser manipuladas na capela. Então, a capela ela está representada aqui nessa figura. Nessa capela, todas as substâncias que são voláteis, inflamáveis, você trabalha aqui dentro. Então, só a sua mão entra aqui. Aqui tem um sistema de exaustão que vai pegar esses gases gerados por esses reagentes e jogar ele para fora do laboratório. Então, qualquer líquido inflamável ou que tenha produção de gases, você vai trabalhar nessa capela. Tão importante quanto trabalhar em segurança é trabalhar ordenadamente, com consciência da sequência a ser realizada. Por isso que nós temos um roteiro de prática, um roteiro de estudos, onde está dizendo passo a passo o que você deve fazer no laboratório. Então, leia atentamente o procedimento experimental, certificando-se de que todos os materiais e reagentes necessários estão disponíveis, anote os resultados obtidos, os relacionados à teoria da prática. Então, como eu havia falado na aula anterior, vocês devem ter um caderno de prática, onde vocês vão anotar, fazer todas as observações possíveis relacionadas àquela prática. Anote tudo o que realizar, só assim fará um bom relatório. Então, para um bom relatório, você deve anotar, fazer todas as anotações possíveis. E a prática às vezes dá certo ou não. Então, você também tem que anotar o que não deu certo naquela prática. Então, consulte o professor quando tiver dúvidas e avise-o de qualquer acidente que ocorra, por menor que pareça. Então, qualquer acidente dentro do laboratório, então deve-se avisar o professor que ele saberá tomar as medidas cabíveis. Lentes de contato não devem ser usadas em laboratório, então evite, pois podem absorver produtos químicos e causar lesões nos olhos. E se for utilizar, tem que utilizar aqueles óculos de proteção. E todo o grupo é responsável pelo trabalho, ou seja, desde separar os materiais que vão ser utilizados na prática, até a lavagem final de toda a vidraria. Então, todo o trabalho ele é realizado de forma em grupo. Então, é um trabalho de todos e não é um trabalho individual. Essas aqui foram algumas referências que eu utilizei nessa aula, que vocês podem estar pesquisando e utilizando para conhecer mais sobre as normas de segurança no laboratório de química e saneamento. Então, como informações importantes, eu reforço a cada aula, assistam às videoaulas, leiam o material didático, participem dos fóruns de discussões e respondam à atividade avaliativa, que ela conta como nota para a nossa disciplina. O conteúdo da próxima aula vai ser produtos químicos. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar mandando um e-mail ou
eu posso solucionar algumas dúvidas no grupo de WhatsApp e nos fóruns de discussões. Então, até a próxima aula e bons estudos!